Caião, sou pastor. Nome do cara, Pastor Perdido. Caião, sou pastor e o que tem me feito chegar até aqui é essa descrição que você leu hoje. Me tornei um fariseu, uma verdadeira cobra. Recentemente saí de uma instituição pentecostal. Estou na frente de um trabalho e hoje me tornei um cara seco. Consumido pelas doutrinas de toda essa teologia que leio, e hoje eu sinceramente me perdi em tantos conceitos, a ponto de perceber que não reconheço o mal como mal, Caio. Não sei se você me entende. Claro que eu entendo. Estou sem rumo, perdido num barquinho pequeno, sem ver nada, Chegou no mais ponto além de mar. Ele chegou ao ponto de não saber mais discernir nem o bem nem o mal, da salada que se criou na cabeça dele, de doutrinas contradizentes, de teologias sistemáticas que sistematizam conhecimentos supostamente bíblicos, que criam uma conclusão anti-evangelho. Aí o cara que tem um mínimo de noção do evangelho lembra de alguma coisa aqui, diz, mas como é que isso pode ser construído ali? Mas ele não conhece a palavra o suficiente para discernir o engano todo. Aí ele vai ficando conflituado, confuso. Aí surge um outro que desenvolve uma outra coisa parecida, mas não é a mesma. Depois ele está no meio de 30 versões diferentes, todas procedendo supostamente da Bíblia. Tudo gente que ele conhece, todo mundo, gente da denominação ou do grupo dele, ou pentecostal, ou gente que também fala em línguas como ele, que diz que crê nas coisas básicas que ele crê, mas criaram outras avenidas. Aí o cara vai ficando perdido ali. Aí vem um e diz, olha, não, o Senhor Deus ama a santidade. Aí vem um outro e diz, o Senhor ama a santidade, mas o Senhor não resiste mesmo. Se você der R$900 numa determinada campanha, você vai ver o que Deus vai fazer. O cara vai no meio dessa confusão. Quem não estiver ancorado exclusivamente em Jesus e no Evangelho, está perdido, mano. Aí não sabe mais o que é certo nem o que é errado. Por isso é que você chega num ambiente, e durante décadas eu vivi no meio desses ambientes evangélicos. Você chegava numa convenção de uma denominação, qualquer uma dessas grandes, das Assembleias de Deus, passando pela presbiteriana, os batistas, os pentecostais, pentecostal Brasil para Cristo, pentecostal Deus é amor, o que você quiser. Eu já estive em todos esses grupos, nas suas convenções, e pregando em convenções nacionais, em convenções estaduais, em convenções regionais e de todos os tipos. Você acaba de pregar, ou durante a sua pregação, aquele povo vai te aplaudir umas 20, 30 vezes. Eu pregando, dizendo as coisas que eu sempre disse. São essas que eu digo aqui. Sempre disse. As mesmas. Às vezes com um texto diferente, palavras diferentes, mas os mesmos conteúdos. E o povo aplaudia 20, 30 vezes, terminava, ficavam de pé naquela ovação, não sei quanto tempo aplaudindo. Aí depois chegava um outro cara lá, no dia seguinte, na mesma convenção, que pregava a antítese de tudo que eu ensinava. Isso é impressionante. O oposto. O mesmo público aplaudia, fazia a mesma ovação, gritava os mesmos aleluias para coisas absolutamente antagônicas. Você vê o estado de amebismo cerebral no qual a pessoa fica e como perde o discernimento do bem e do mal. Se chega um cara e diz, em nome do Senhor, aliando-lhes cântaros, maracaias, ó Jesus, ó glória, aquele patacão de Rolex aqui de ouro, e num carrão ali, mas ele chega com essa desenvoltura, com essa performance, em nome do Senhor, o Senhor é bom, nos prosperará, irmãos. Se vier dizendo isso, falando as palavras-chave, Alibabá, se falar o que quer que seja, abacadraba, nesse do grupo, conforme a magia local, o cara já está dentro e pode falar o que quiser, dizer a maior loucura. Praticamente o conteúdo do que ele diz é anátema a Jesus,
Mas o povo diz aleluia, glória a Deus, aleluia, e vai em frente porque está todo mundo nesse estado. O dele é pior do que o do povo simples que estava lá no meio, porque ele é pastor, não é? Ele é um pastor perdido. Então, ele está convivendo naquela instância. Quanto mais bem ranqueado você seja no esquema, mais você sobe no espiral ascendente de poder, quanto mais próximo dos centros e dos núcleos de poder, mais desgraçadamente ambivalente você se torna. Porque já não importa mais aqui em cima, onde o homem é a medida de todas as coisas, onde o cara é o absoluto, não importa mais o que é certo nem o que é errado, é só o que o apóstolo falou, ou o que o bispo falou, ou que sei lá quem mais possa ter falado, ou o superpastor aqui, ou o presidente da denominação falou aqui, é o certo ou é o errado, é uma infalibilidade por essa via de não toqueis nos ungidos do Senhor. E o cara promete amaldiçoar ou quebrar a cobertura. Então o que vira bem e mal é a inclinação do sujeito. Não é o que é certo que está certo. Nem é o que está errado que é errado. O que dá certo é o que passa a estar certo, se der certo para os nossos objetivos. E o que está errado é o que não dá certo, mesmo que seja certo. Sim. Então, aqui em cima, se você entra nesse esquema, a sua alma foi roubada. E você fica nesse limbo. Desalmado. Ele fala de alma, fala de limbo. Então que você está falando por aqui. favor. É incrível. Uhum. Você está falando cara aqui. Aqui, ó, estou sem rumo, perdido num barquinho pequeno, sem ver nada mais além de mar. De confusão, de limbo. Uhum. Será que há, Caio, alguma esperança de eu largar isso? Saí de um sistema religioso e agora que saí, hoje parece que não compreendi o que seja realmente evangelho. Uhum. Com certeza não. Há uma vontade de volúpia muito grande em mim de fazer o que é errado. Sair com mulheres, sendo eu casado. Dentre muitos outros erros que eu tenho pensado em cometer. Caio, me ajude. É o pedido de uma alminha sincera que se perdeu no caminho. E olha só, meu irmãozinho querido, deixa eu começar do fim agora. Boa parte dessa volúpia lasciva que você está sentindo no coração é resultado da sua amargura, do seu desânimo, da sua tristeza, da sua depressão e da sua raiva. Porque é quase impossível uma pessoa viver essa experiência e não sair dela com tudo isso que eu já falei até agora, e também com raiva. Uma raivinha que às vezes nem se expressa como tal, a gente nem a identifica às vezes como raiva, mas ela está latejante lá no fundo da gente, uma raiva, uma vontade de uma certa vingancinha. Se de um lado o cara diz, poxa, eu larguei aquilo, de outro lado ele diz, mas aquilo me levou 20 anos, aquilo me levou 25 anos, como aquele irmão anterior, aquilo me levou 30 anos, entrou com 20, está com 50. Ficou 30 anos lá 30 anos enganado, meu Deus. E pior, ou 20 anos me roubaram, aí a pessoa já começa a dizer, me roubaram o entendimento do Evangelho. Porque eu me tornei até pastor naquele esquema, e quando eu comecei a me confrontar com o Evangelho fora do sistema e na palavra, e ouvir a palavra, eu disse, bom, eu não sabia o que era o Evangelho. Eu não sou pastor. Não sou. Imagina o vazio, a amargura, a tristeza e a raivinha. A raiva não precisa ter um sujeito em questão, um objeto para o qual ela se direcione. Nem precisa ter numa instituição um objeto para o qual ela se direcione. Às vezes ela se manifesta assim. O cara fica com raiva de um determinado indivíduo, ou de um grupo de indivíduos, ou de uma instituição. Outras vezes
o que surge no coração é aquele amontoado de sentimentos que vem desde tristeza, frustração, mágoa, decepção, um monte de coisas, e aquela raivinha pelo tempo perdido, pelo engano. Às vezes é a raiva que o indivíduo sente até dele mesmo, diz, como eu fui otário, idiota, como é que eu não vi? Outras vezes ele transfere para outros, não, mas houve uma mala intenção naquela ocasião, e houve a manutenção disso, e eu podia ter aberto os olhos antes. Aí começam essas reflexões, e isso vai criando um caldo de latejamento, um puizinho lá no fundo da alma da gente, que é altamente paralisante, drena da gente o que seja a energia de alegria na graça, alegria pela libertação obtida no coração. E ao mesmo tempo em que, drenando isso, gera na gente um certo sentimento que é concomitante com aquela ideia de eu fui enganado, ou eu perdi meu tempo. Quando o cara começa a fazer essas conclusões na vida dele, inevitavelmente começam a surgir umas questões da carne nele também. Ah, cara? Que é assim, será que eu só casei com a minha mulher porque eu estava naquele lugar? Porque aí ele já pega o pacotão inteiro e joga fora. Tudo ali era ruim, ele encontrou a mulher dele lá. Sim. Será que eu só gostei dela porque eu estava condicionado a gostar dela? Ele veste o engano, generaliza. Aí ele pega e joga pela janela a bacia, a água, o sabonete e a criança com a barata. Tudo pela janela. Sim. Aí por causa desse baratão, que é um senhor baratão, ele diz, poxa, minha mulher estava lá também naquela bacia. Será que eu só gostei dela por causa da bacia? Aí ele começa a fazer 1000 perguntas. Aí ele começa a questionar até o que ele gosta. Se as músicas que ele gosta mesmo. Ou se ele só gosta dessas porque ele nunca foi exposto a muitas outras. E sempre para ele começar a gostar de outras, ele tem que desgostar dessas. Rapaz, é uma confusão que se instala no cara quando ele fica preso nesse esquemão. Sim. E aí começa na mesma contingência da raivinha pelo tempo perdido, que gera esse criticismo, que produz esses questionamentos, surge também aquela revoltazinha do cara que diz, eu não peguei ninguém. Que eu tava lá. Que eu tava lá. Aquela porcaria, além de tudo, me impediu de dar um rolê. Me fez perder minha adolescência, minha juventude, eu namorei pouco, eu não sei o que. Ele começa com essa história toda. Por causa do pacotão. Por causa da mentira do pacotão, a vida dele inteira para trás também não é verdade. Ele relativiza a vida toda. Tudo. Então ele já vinha sem saber mais o que era certo nem o que era errado. Aí cai agora nesse esquema. Lá ele ficou todo confuso sobre tudo. E agora ele está perdido nessas aflições e nessas pulsões que ele não sabe nem de onde vem. E que ele não estava conseguindo discernir até agora, muitas delas. Eu estou tentando dar a ele instrumentos para ele se conhecer, para ele se perceber nesse momento. Que é o que é mais importante do que tudo, é ele saber o que está acontecendo com ele. Que é como é um fenômeno, até para mim que estou aqui distante, e que não tenho nenhum poder paranormal, e não estou fazendo nenhuma profecia, só estou deixando fluir a minha compreensão do que eu observo sobre a natureza humana, consigo enxergar. Então ele se enxergue nisso tudo. E se enxergando, ele ninha ainda o que tem que botar para fora. Porque ele saiu de lá, como eu tenho dito dezenas de vezes aqui, agora chegou a hora de tirar lá de dentro de ti. Porque você saiu de lá, mas lá ainda tem muita coisa dentro de você. Inclusive esse sentimento de frustração chateada, de perda de tempo, que lá gerou em você e que hoje diz a você que você precisa remir o tempo e que inclusive produz essa pulsão
de natureza sexual lasciva, que decorre do fato de que está tudo relativizado, inclusive o significado da sua mulher, dos seus filhos, da família, de Deus, de Jesus, para você. Então, o que eu quero lhe implorar em nome do Senhor é: não faça nenhuma loucura, não faça nenhuma tolice. Discirna o que eu lhe disse, e agora, meu amigo, vamos encher a mente do Evangelho. Encher, creia na lavagem da água por meio da palavra, como diz Paulo aqui em Efésios. Lave-se, lave a sua mente pela palavra, valendo o Evangelho, valendo os apóstolos, vá relendo como se você fosse uma ovelhinha que chegou hoje, recém-convertida, querendo aprender a ouvir a voz do pastor. E leia tendo Jesus como a chave interpretativa de tudo, valendo, 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 e você vai ver o que vai explodir de amor de Deus, de graça de Deus, de dom de Deus, de alegria de Deus, de ressignificação de tudo na sua vida, de ressignificação da sua mulher, ressignificação do seu casamento, ressignificação da sua paternidade, ressignificação de quem você é como homem. Se o seu dom é pastoral, se o seu dom é de ensino, se o seu dom é de socorro, quem é você, que você não tem mais nem que se ver à luz da construção que fizeram a seu respeito? Você está tendo a chance de se abraçar na graça de Deus conforme os dons que você tem e não conforme as funcionalidades a você impostas pela religião anteriormente. É um tempo de renovação de consciência de vida, de humanidade, de graça. Aproveite isso, meu amigo, para explodir. Não transforme o casulo num caixão. Não transforme o casulo num caixão. Amém. O casulo é um caixão temporário. Ele tem vida curta. Entrar no casulo é importante para o processo de metamorfose. Viver as agonias do casulo é importante. Agora, permanecer no casulo é a lagartinianização do nosso ser. Ao invés de borboleteá-lo na graça de Deus. Chega de casulo. Agora, quebra esse negócio pela fé, saia daí, em nome de Jesus, olhe para fora, o vento, a brisa vai bater. Uá! O sopro, a brisa do Espírito de Deus. Em você as asas vão abrir. Aí, meu irmão, veja as novas cores, veja a nova natureza, veja a metamorfose se completando, realizando o bem maior na sua vida. Ó Jesus, eu peço que por esse amigo e por todos os demais, o teu Espírito esteja realizando esse saramento, essa manifestação de cura, de conversão da mente, da consciência, de renovação do espírito, para todo aquele que esteja dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Eu te peço, rogando que rios de água viva explodam pela fé na vida de todo aquele que crê. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho é o que eu te peço. Amém. Eu vou dar uma intervalada. Vai, Caião. Vou. Ele faz um retorninho no próximo bloco, a gente lê? Não, então leia logo. Ele fala assim: Caião, obrigado. Realmente Amém. Tenho muita raiva da religião. Uma angústia que parece me fazer mal toda vez que lembro ou ouço o nome da minha igreja. Quando vejo a foto de líderes no Facebook, por exemplo, minha alma fica ali amargurando. Às vezes querendo denunciar tudo aquilo. É algo pior que um ódio que se revela. Porque esse ódio, essa raiva que você diz, ela é oculta. Eu nunca revelo para ninguém. Estou ouvindo você agora, Caio. A pessoa não tem coragem de falar com ninguém, nem consigo mesma, que está assim. Aí isso vai virando outras coisas. Vai virando todo tipo de coisa ruim. Guarde raiva latente em você. Você vai ver como ela não produz amor, ela não gera santidade, ela não cria solidariedade, ela não produz paciência, ela não produz esperança, ela não gera nenhuma bondade. O que ela produz é um sentimento suicida, uma raiva enorme,
uma amargura, Sim, uma cara. vontade de gritar para todo mundo que está cheio de ladrão e injusto em todo e perverso em todos os lugares, que surge dentro da gente um denuncismo horroroso. O cara tem que se enxergar e saber que aquilo ali não vai produzir fruto digno de arrependimento. Vai perpetuar a natureza do réptil nele. Ele saiu do ninho de cobra, mas levou a natureza dos bichos no coração. Então, cuspa, vomite tudo isso em nome de Jesus. Aí, saideira, Caio, tem um cara se identificando com a história dele numa coisa que você disse. Ele falou assim, eu fiquei me perguntando se tinha me casado com a minha esposa só por causa da igreja. Se eu tivesse fora, se eu pegaria outra mulher melhor e tal. Ele dá uma risada e fala, isso é loucura mesmo, Caio, você tem razão. Mas é o que acontece com boa parte dos crentes, saiam eles decepcionados, escandalizados de algum grupo ou não. Boa parte dos crentes, quando chega na meia-idade, já está assim um pouquinho mais ousado para falar de si consigo mesmo. Ele, em geral, vive essa crisezinha, de dizer, meu Deus, eu casei com 21 anos, com a fulana, ela era contralto do coral, eu era tenor, a gente cantava no mesmo grupo, íamos para os acampamentos e tal. Parecia coisa óbvia, mas também o meu mundo só tinha 150 mulheres naquele tempo. Agora tá aí. O planeta Terra tem 3 bilhões e meio. Como seria eu? Aí ele vê alguma mulher, ele começa. Como seria eu assim com aquela ali? Como seria eu com aquela? Aí, meu amigo, a viagem vai e o cara entra na fantasia e acaba num motel. Para todo lado.